Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado 1º de fevereiro de 2025, estamos encerrando a terceira semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 35 a 41. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação, todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus pergunta aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Compreendamos, amados irmãos e irmãs, o medo é o oposto da fé. E sem fé, amados irmãos e irmãs, muitos de nós vai desistir antes mesmo de tentar alguma coisa. Ou seja, sem fé, muitos podem se sentir desencorajados e desistir antes mesmo de dar o primeiro passo. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos, os vencedores não são aqueles que tiveram sorte e tudo na vida deu certo, mas são aqueles que, apesar das limitações humanas e até mesmo intelectuais, souberam transformar as dificuldades em desafios, os problemas em oportunidades, o errado em certo, a derrota em vitória. Enfim, amados irmãos e irmãs, o certo não é rezar quando tudo já é impossível. O certo é rezar para que tudo seja possível. Pois, amados irmãos e irmãs, a oração cheia de fé mantém a nossa mente focada em encontrar soluções e não em sofrer por causa dos problemas. Lembrem aquela frase que é muito interessante, que diz o seguinte: às vezes Deus acalma a tempestade, às vezes Ele acalma o marinheiro e muitas vezes Ele nos ensina a nadar. Ou seja, os problemas não vêm para o nosso mal, ele vem para o nosso crescimento. E vejam, é na crise que nós nos tornamos melhores, é na crise que a gente vai enfrentando as dificuldades e, é claro, aprendendo com elas. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.